Vamos lá, então, gravação iniciada. Boa noite mais uma vez a todos vocês, sejam bem-vindos para a nossa aula. Hoje, um pouquinho diferente das aulas síncronas que nós fizemos nessas últimas vezes, eu vou falar de um tema que eu não entreguei para vocês ainda. Na verdade, não é que eu não entreguei. As aplicações são tão diversas que não dá para você falar de todas. Então, o que eu vou fazer hoje é complementar os vídeos que eu disponibilizei para vocês no último estudo dirigido com outras duas aplicações, tá? A ideia é a gente discutir aqui o princípio de Torricelli para vazão de um recipiente e o princípio de um movimento em um meio, em um fluido que oferece alguma resistência ao movimento. Por exemplo, uma, uma queda que não seja uma queda livre, uma queda com paraquedas, por exemplo, ou de um objeto, né, suficientemente grande que ofereça uma resistência, que receba a resistência do ar na queda, ou de por exemplo, um barco se movimentando, essas coisas assim. Bom, vou começar então compartilhando com vocês a tela lá do whiteboard. Tá aqui. Então, como eu falei, olha aqui, a lei de Torricelli e o tópico de resistência em fluidos. Isso são enunciados que eu tirei lá do material do professor Reginaldo, que é de onde vocês podem pegar todo esse material. Bom, o princípio de Torricelli, ele diz o seguinte, olha, imagina que você tenha um recipiente aqui, já vou até desenhar no formato que eu vou usar para o exemplo. Imagina que você tem aqui um recipiente cilíndrico. Imagina que você tem aqui um recipiente cilíndrico. E esse recipiente ele tem um furo aqui, ó, por onde o fluido, o líquido que está aqui nesse reservatório, esse líquido está vazando, está descendo. O que essa lei estabelece? É uma formulação que diz que a taxa de variação do volume de líquido lá dentro em relação ao tempo, ou seja, dV/dt, é proporcional à raiz quadrada de H, onde H é a altura da lâmina d'água. Melhor dizendo, H representa, deixa eu fazer aqui assim, ó. H representa a distância entre a lâmina e o orifício, tá? H representa essa distância entre a lâmina d'água, ou seja, a superfície do líquido, e o local de vazão. Essa constante K de proporcionalidade ela é negativa, a gente vai ver na hora que nós fizermos o exemplo, porque, imagine, se está vazando água, o volume está diminuindo. Então, se a função volume diminui, é decrescente, a derivada tem que ser negativa, lá do cálculo 1. Se uma função é decrescente, a derivada é negativa. Então, essa constante K tem que ser negativa. Essa constante K, ela depende do tamanho do orifício por onde vaza esse líquido, depende também da viscosidade desse líquido, tá? Mas ela a gente consegue calcular quando um dado adicional é fornecido ao problema. Então, esses problemas vão ser sempre caracterizados mais ou menos assim, olha, você tem um recipiente e depois de um certo tempo, esse recipiente perdeu tantos por cento do seu volume. Essa informação já é suficiente para você calcular essa constante K de proporcionalidade, tá? Então, vamos lá. Uma coisa que é importante observar é que o volume desse líquido aqui dentro, o volume do líquido... Peraí, deixa eu só fazer uma... Esse cara ficou muito aqui. Deixa eu pescar ele e levar ele para o lado. Deixa eu colocar ele aqui do lado para ganhar mais espaço.
O volume V de T, na verdade, ele depende da altura H de T. Só você pensar em algumas situações para se convencer disso. Por exemplo, para o caso do volume de um cilindro reto como esse, o volume é calculado como sendo a área da base, e se o cilindro não se deforma, e é isso que a gente está admitindo, o que varia é H. E o volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume, no caso de um cilindro reto, é a área da base vezes a altura. A mesma coisa se você tiver um recipiente, por exemplo, em forma de paralelepípedo retângulo. Uma caixa, né? Uma caixa retangular. Vai ser a área da base vezes a altura. E o volume d'água, então, vai ser a área da base vezes a altura da lâmina d'água. Tá? Então, é sempre importante observar que V de T é igual a uma V de H de T. Por quê? Porque olhar para essa equação, você precisa observar que temos três variáveis aqui nessa equação. A constante K de proporcionalidade é constante. Mas você tem a variável volume, você tem a variável tempo e você tem a variável H, altura ou profundidade, tá? Então você tem três variáveis e, na verdade, você precisa ter apenas duas para resolver esse problema. Como é que você vai resolver essa situação, então, de eliminar uma dessas variáveis? Você vai usar a regra da cadeia para calcular dV/dt aqui, ó. Aplicando a regra da cadeia, você, então, garante que dV/dt, na verdade, pode ser calculado como o produto da derivada de V em relação a H vezes a derivada de H em relação a T. E aí, então, dessa forma, o PVI desse problema, ele vai ser colocado como variável livre t, o tempo, e como variável dependente ou como incógnita, essa profundidade h. Uma vez que você conhece h, você conhece o volume. Então, aqui, ó, substituindo, eu vou ter que dH dt vai ser igual a k vezes raiz de h sobre dV dH. Como eu disse, essa fórmula do volume em dependência de H, você sempre vai ter que obtê-la a partir do recipiente que você tem. A partir do recipiente, não, né? A partir do recipiente, da forma do recipiente que você tem. Então, você sempre vai conseguir calcular esse dV dH, e isso vai ser uma expressão que depende de H. Então, todo o lado direito dessa nova equação que eu escrevi depende agora de H. E aí, para o PVI estar completo, você precisa de uma condição inicial para H. Vou escrever aqui H de zero igual a um certo valor H0 dado. Tudo bem? Então, aqui, adicionalmente, eu vou escrever que você tem uma fórmula V igual a V de H aqui, só para lembrar que é a partir dessa fórmula que você vai obter essa formulazinha de derivação dV/dH que eu escrevi ali embaixo. Então, por exemplo, para um cilindro reto, opa, você sabe o seguinte, que V de H é igual à área da base, então um cilindro circular reto. A área da base é π vezes o raio ao quadrado vezes H. E aí, então, o raio é dado, uma constante, π é uma constante, dV dH, a derivada de V em relação a H, é igual a π vezes R ao quadrado. Esse R vai ser dado no enunciado do problema. Tá? Por exemplo, para uma caixa, né? Para uma caixa perpendicular, você vai ter a área da base, a base vai ser dada, vezes H. Então, você tem
uma fórmula similar a essa, tirando o fato de que πr ao quadrado vai ser substituído pela área da base da sua caixa. Outras situações não são tão triviais, como é o caso, por exemplo, de um recipiente em formato de esfera ou de uma semisfera. Pega metade, corta uma esfera no meio, certo? Uma casca esférica. Tipo um formato de tanque, sabe esses tanques de área de serviço que tem aquele bojo, né? Parece uma calota esférica. Ali, essa relação para o cálculo do volume em função da altura da água já não é tão simples assim, mas ainda você consegue determiná-la, uma expressão que dependa de H. E por aí vai. Um tronco de cone, da mesma maneira, tá? Uma pirâmide. Aí as fórmulas para os cálculos de volume vão variando, mas sempre vão depender da altura H, da distância H entre a lâmina da água, a superfície do líquido e o ponto de vazão, tá? O orifício de vazão. Vou resolver um exemplozinho dessa situação com vocês. No caso desse cilindro reto, suponha que o... Vou até escrever aqui um textozinho aqui, ó, para ficar mais rápido. Estou tentando fazer tudo para terminar mais rápido, hein, gente? O rei. Suponha que o recipiente... Suponha que uma caixa d'água em formato de cilindro circular reto tenha 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura. A altura. Um orifício no seu fundo em 15 minutos. Em 15 não, em 30 minutos. Em 30 minutos, metade do seu volume total vazou. Depois de quanto tempo a caixa estará vazia? Tá? Essa é a situação, uma situação bem simples. Essa aplicação é uma aplicação bem simples, na verdade. Tá? Então, você tem uma caixa d'água em formato cilíndrico, ela tem 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura. Um orifício no fundo deixa vazar metade do volume total em 30 minutos. Eu quero saber depois de quanto tempo a caixa estará vazia. Então, veja só. A gente precisa pegar esse enunciado e começar a tirar alguns dados. Primeiro, o volume que depende de H, V de H é igual a π vezes 1 ao quadrado vezes H, ou seja, π vezes H. Tá? É um cilindro circular reto, nesse caso. Então, aquele dV dH é igual a π, nesse caso. Segundo, o volume no instante inicial era total. Então, era 4π. Por que 4π? Porque se o volume era total, eu preciso ter os 4 metros de altura, né? Para encher. A caixa d'água está cheia. Então, a altura da coluna d'água, nesse caso, 4 vezes π. O raio é 1 aqui, tá certo, gente? Por que o raio é 1? Porque o diâmetro é 2. Se o diâmetro da base é 2,
Exato, 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura. Então, o raio é 1. Isso significa que o H de 0, a caixa está cheia, quando H de 0 é igual a 4. Tudo bem? Uma outra informação é que depois de 30 minutos, V de 30 é igual a 4π sobre 2, ou seja, igual a 2π. O volume, depois de 30 minutos, caiu pela metade. Se o volume caiu pela metade, para essa situação do cilindro circular reto, significa também que H de 30 foi diminuído pela metade. 4 dividido por 2 igual a 2, porque você tem uma relação linear entre volume e altura. Isso, então, faz com que, se um cai pela metade, o outro também cai pela metade. Ok. Esses são os dados que a gente precisava. A nossa equação, então, o PVI desse modelo, o PVI para esse caso, é DH, vou até escrever aqui entre chaves, DH dt igual a K raiz de H sobre π, que é o meu dVdh. H de 0 igual a 4, e eu também tenho H de 30 igual a 2, tá bom? Essa EDO é uma EDO separável, simples de ser resolvida, tá? Não vai ter muita dificuldade para a gente resolver essa EDO. E aí a continha, vamos a ela. Nós vamos ter o seguinte, olha. Opa, cadê meu mouse, gente? Meu cursor está aqui. Temos o seguinte, então. Resolvendo, eu vou resolver primeiro a EDO e depois eu imponho as condições para determinar a solução do PVI, portanto, a solução do problema. Resolvendo a EDO, eu vou escrever essa equação assim, ó. 1 sobre raiz de H, dH dt, igual a K sobre π, tá? Esse H aqui, ó, raiz de H, eu passei dividindo. E aí, eu posso integrar essa equação. Eu vou fazer um passo. Vou omitir o passo de mudança da variável t de integração para a variável de integração h, por simplicidade aqui, tá? Então, eu tenho que a integral de 1 sobre raiz de h dh é igual a integral de k sobre π dt. Integrando essas duas coisas aqui, do lado esquerdo eu tenho 2 vezes raiz de h, a integral de 1 sobre raiz de h é igual a 2 vezes a raiz de h, e do lado direito eu tenho kt sobre π mais uma constantezinha c. As constantes K e C vão ser determinadas quando nós usarmos as condições H de 0 igual a 4, a altura da coluna d'água no instante inicial, e H de 30 igual a 2, ou seja, depois de 30 minutos, a coluna d'água caiu pela metade. Deixa eu voltar. Não vou nem voltar. Deixa eu só mostrar aqui essa equação para vocês. Percebam o seguinte, gente. Eu já tinha dito que K vai ser uma constante negativa, porque uma vez que o volume diminui, a função, portanto, decrescente, a sua derivada tem que ser negativa. Mas à medida que H tende a zero, à medida que H diminui, ou seja, a altura está diminuindo, o valor absoluto, o módulo dessa derivada, tende a zero também. Significando que à medida que a quantidade de água diminui, a velocidade da vazão é menor. Tá certo? A gente vai ver que, graficamente, o que acontece é que você tem uma curva que decresce rapidinho e depois ela praticamente nivela, horizontalizando. Tá bom?
Ok, então. Então, vamos... Eu posso escrever que H é igual a KT sobre 2π mais C, tudo isso elevado ao quadrado. O 2 que deveria estar dividindo esse C aqui, lembre-se, C é uma constante arbitrária, então eu posso negligenciá-lo. Bom, vamos lá agora. H de zero é igual a 4. Por outro lado, H de zero vai ser igual a K sobre 2π vezes zero, mais C ao quadrado. Então, C ao quadrado é igual a 2, a 4, logo C é igual a 2. Tá vendo? C ao quadrado, porque aqui vai dar zero, né? C ao quadrado igual a 4, C igual a 2. C é igual a 2. Isso, C igual a 2. Isso. Por que C é igual a 2? C poderia ser menos 2 também. C poderia ser menos 2? Não, C não pode ser menos 2. Não pode. Ou não pode? Agora fiquei na dúvida. Por que eu não posso pegar C igual a menos 2? Olha, se C fosse menos 2, fica fácil de entender. É só você olhar para essa equação aqui de cima. Você sabe que raiz de H, duas vezes raiz de H, teria que ser igual a isso aqui. Se C fosse igual a menos 2, então, do lado esquerdo, isso daqui é positivo. A raiz quadrada de um número é sempre positiva. E do lado direito, em t igual a zero, isso daqui seria igual a menos 2. Então, C não pode ser menos 2, C tem que ser igual a 2 mesmo. Adicionalmente, você tem que h de 30 é igual a 2. H de 30, se você usar a formulazinha agora para calcular, vai ficar K vezes K sobre 2π vezes 30 mais 2 ao quadrado tem que ser igual a 2. Então, eu vou obter o seguinte, que raiz de que vou ficar aqui assim, ó, raiz de 2 menos 2 sobre 30 vezes 2π é igual a K, tá? Deixa eu mostrar aqui de onde é que veio esse K. Essa conta aqui é simples de entender. O raiz de 2 que apareceu aqui é porque eu tive que jogar esse 2 para o lado de lá. Apareceu raiz de 2. Então, eu eliminei essa potência. Esse 2 que estava somando, passei subtraindo. Esse 30 que restou multiplicando foi dividir, e o 2π que dividia passou a multiplicar. Então, você tem que fazer essa continha aqui agora. Raiz de 2 menos 2. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Raiz quadrada de 2 menos 2 igual àquilo ali, dividido por 15, igual vezes 3,14, K igual a menos 0,12. Tá? K. K igual a menos 0,12, e aí então a minha função h de t,
função que mede a altura, vai ser igual a menos 0,06 sobre π cadê a minha H? Ali, menos 0,06 t mais 2 elevado ao quadrado. Aqui eu estou usando essa formulazinha, pessoal, substituindo K e C. K é igual a menos 0,12 menos 0,12 dividido por 2 vai dar menos 0,06 sobre π vezes t mais 2, que é o valor de C, tudo isso elevado ao quadrado. Isso daqui implica que também o volume V de T, que é a área da base, π vezes esse camarada aqui ao quadrado, menos 0,06 sobre π vezes T mais 2 elevado ao quadrado. Então, calculando H, você usa aquela fórmula que você já conhecia para o volume e calcula também o volume. A pergunta que foi feita no problema diz respeito a quanto tempo leva para que a água seja completamente eliminada do recipiente. Para a água ser completamente eliminada do recipiente, já que o furo está no fundo, H tem que ser igual a 0. Então, ó, para que o recipiente esteja vazia, devemos ter H igual a 0. Tá? Se H é igual a 0, você vai precisar que menos 0,06 sobre π vezes t mais 2 seja igual a 0, o que implica que t é igual a menos nada, t igual a 2 vezes π dividido por 0,06. Isso daqui é aproximadamente, deixa eu fazer essa continha, 3,14 vezes 2 dá 6,28 dividido por 0,06 igual a 104,67. 104,67 minutos. Certo? 104,67 minutos. Note o seguinte, para o volume de água diminuir a metade, você levou 30 minutos. Para esvaziar, foram necessários 104. Então, significa que da metade até o final, foram necessários mais 104 menos 30 dá 74 minutos para a metade final vazar. Tá? Então, à medida que o recipiente vai diminuindo a altura da água, o fluxo diminui de velocidade também. Tá? Demora mais tempo para que a metade inferior desça, vaze. Perguntas nesse exemplo, gente? Perguntas nessa primeira parte que eu falei para vocês? Eu estou tentando olhar aqui o chat, até agora não tem nada aqui no chat. Diga. Essa fórmula do volume, como que você pegou ela? O volume? Aqui você diz? Porque o volume é a área da base vezes a altura, não é? A área da base para um círculo de raio I é π. Então, a área da base é π vezes a altura. A altura está aqui, ó. Entendeu? Não, beleza, obrigado. Então, por exemplo, o problema poderia te pedir, por exemplo, quem foi que perguntou?
Quem fez a pergunta? Oi, desculpa porque o microfone mutou aqui. Eu não ouvi. Sim, mas qual é seu nome? Ah, Schneider, eu não ouvi do que você tinha perguntado, desculpa. Schneider? Então, o problema poderia te sugerir o seguinte, olha, depois de quanto tempo o volume caiu a 1/4 do total? Então você ia precisar da fórmula do volume, entendeu? Para fazer esse cálculo. Ou então pensar que nesse caso de linearidade, para o volume cair a 1/4 do total, a altura também teria que cair a 1/4 do total. Você poderia usar qualquer uma das duas fórmulas. Tá joia? Entendi. Beleza, obrigado. Nada. A outra situação que eu quero discutir com vocês hoje, ela fala do que chama de uma resistência nos fluidos, resistência em fluidos. Um caso mais simples de você pensar é o caso de um paraquedista mesmo, tá? Quando o cara salta, ele está em queda livre, porque você admite que o corpo não oferece tanta resistência, ou que o corpo não sofre tanta resistência do ar, porque a área superficial é consideravelmente pequena. Quando você abre o paraquedas, aí a área superficial é muito grande. Aí então o ar oferece resistência ao movimento. Da mesma forma, quando você desloca na água, é diferente de você deslocar no ar. A resistência na água é muito maior do que a resistência no ar, por exemplo. Então, essas situações todas a gente consegue pensar em termos de uma EDOzinha, de um problema de valor inicial, em que você faz a seguinte hipótese. A força de resistência ao movimento, ela vai ser proporcional à velocidade do movimento, tá? E aí a gente faz um balanço de forças usando aí a segunda lei de Newton e a gente consegue chegar nessa formulazinha. Por que a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton diz que a força resultante é massa vezes aceleração. Lembra? Massa vezes aceleração. Só que opa, peraí. A aceleração nada mais é do que a derivada da velocidade. Lá da mecânica, curso de física 1. A aceleração é derivada da velocidade. Então, o que aparece aqui, ó, é massa vezes aceleração. Força resultante, segundo a lei de Newton. Do lado de cá, quem é essa força F? A força F é a força que faz o movimento. E aí, então, você desconta dessa força, você subtrai dessa força a força de resistência que o fluido exerce, que o meio onde você está se deslocando exerce, como eu disse, proporcional à velocidade, menos k vezes v. Bom? Um movimento sem resistência, k igual a zero, você desconsidera essa parcela. É o caso quando você está em queda livre. Quando você está em queda livre, vou mostrar aqui a figurinha. Esse exemplo é o exemplo lá do Reginaldo. Quando você está em queda livre... Opa, o que aconteceu? Espera aí, gente. Aqui. Pronto. Quando você está em queda livre, a única força que atua no movimento é o peso do paraquedista. Quando você abre o paraquedas, você continua com a força peso, mas aí você passa a ter uma força em sentido oposto ao movimento. Você está indo para baixo, a força de resistência para cima. Por que que ambas são negativas aqui? Porque eu estou orientando o meu sistema de coordenadas de baixo para cima, tá? O meu sistema de coordenadas está aqui. Meu sistema de coordenadas está aqui, orientado do solo para cima, tá? H, V aqui.
Então, como o meu deslocamento é de cima para baixo, a minha... Gente do céu, eu acho que minha caneta deu pau aqui. Como o meu deslocamento é de cima para baixo, a minha velocidade vai ser sempre negativa, devido à orientação que eu estou dando para o sistema aqui, tá? Então, para resolver esse problema do paraquedista, você precisa considerar duas partes. A primeira parte do movimento em queda livre e a segunda parte do movimento, aí sim, um movimento com resistência do fluido. Então, na primeira parte, a nossa equação vai ser m dv dt igual a menos mg. Eu tenho só o peso agindo. Na segunda parte, aí eu vou precisar considerar a equação completa, porque aí eu vou considerar que o paraquedas foi aberto, e uma vez que o paraquedas foi aberto, você tem essa parcela menos K vezes V, essa parcela menos K vezes V representando a resistência que o ar oferece ao paraquedista com paraquedas aberto. Bom? Então aqui eu estou pegando o próprio exemplo lá do Reginaldo para discutir aqui com vocês. Olha, o paraquedista tem 70 quilos, então a massa M, a massa M aqui é igual a 70. Ele salta de uma altura H de 1.400 metros. Oi, pode falar. Eu dei uma agarrada aqui, não sei se você explicou, eu viajei, mas por que que a força que o paraquedas faz para cima é o mesmo sinal do peso? Tá. Porque o... Vamos lá. A força, ela é oposta ao movimento. Tudo bem? A força é oposta ao movimento. É por isso que ela tem esse sinal negativo. Tudo bem? Tudo bem. O movimento é de cima para baixo. Como a força de resistência do ar é oposta ao movimento, ela é igual a menos K vezes V. Lembre-se que a velocidade, eu disse que ela é negativa. Concorda? Lembra? A velocidade é negativa porque o movimento é de cima para baixo? Concordo. Se você pensar assim, qual é o sinal daquele FR que aparece aqui? Positivo ou negativo? Eita, calma. O movimento Vamos lá. é contrário ao K é uma movimento. constante positiva. Tudo bem? Tudo A bem. velocidade vai ser negativa porque você está indo de cima para baixo. Então, sua velocidade é negativa. Eu estou falando da grandeza, eu não estou falando em valor absoluto, não, tá? É claro que se você pegar um velocímetro e botar lá medindo a velocidade do cara, o cara vai estar lá a 20, 30, 40 metros por segundo. Mas pensando em termos da sua orientação do sistema, a velocidade é negativa, porque você está indo de cima para baixo e o seu sistema está orientado de baixo para cima. Tudo bem? Tudo. Então a velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, isso aqui tudo é positivo ou negativo? Tá. Considerando que a força ela é contrária ao movimento e é negativa, e a velocidade é negativa por causa de ser orientado de baixo para cima, eu acho que seria positiva. Sim, é positivo. Negativo, É só você negativo. olhar, ó. K é uma constante positiva, V é uma função negativa, e esse produto aqui, tem um menos 1 multiplicando, é positivo. Massa é positiva, a constante gravitacional é positiva, a força peso é negativa. Então, esse daqui, embora tenha esse sinal de menos, é positivo porque ele está no sentido da orientação do meu eixo. Esse daqui é negativo porque ele está no sentido oposto à orientação do meu eixo coordenado. Pegou? Ah, então eles não têm o mesmo sinal, não. Eu buguei Não pela. tem, não tem. A seta é que está te dizendo isso. Se você pensar só em termos da seta, você já se convence
de que essas grandezas não têm o mesmo sinal. Ah, não. Então, beleza. Tá? Esse menos aqui não pode te tapear. Porque como o movimento é de cima para baixo e a orientação é de baixo para cima, a velocidade é negativa, então isso daqui é positivo. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então aqui, a altura na hora do salto é 1.400 metros. O paraquedas se abre depois de 5 segundos. Ele fala de uma velocidade limite. Deixa eu explicar para vocês o que é essa velocidade limite. Depois que o paraquedas se abre, a velocidade do paraquedista diminui. Mas ela não vai se aproximar, ela não vai tender a zero, ela não vai para zero. Essa velocidade diminui, mas aí quando o peso, né, quando você tem uma situação, quando toda a força de resistência que o paraquedas podia exercer já foi exercida, o paraquedista continua descendo. Só que ele vai descer com uma velocidade constante praticamente. É essa velocidade constante praticamente que ele chama de velocidade limite, tá? Então, depois de algum tempo, o paraquedista vai estar a uma velocidade próxima de 5 metros por segundo. Depois de um tempo suficientemente longo, que nem é tão longo assim nesse caso. E aí ele faz algumas perguntas que a gente vai discutindo depois. Então, os dados iniciais estão aqui, ó, tá bom? Isso daqui é o meu H de 0, tá? Mas eu vou pensar em termos apenas da velocidade do paraquedista. Eu vou pensar apenas o cara apenas em relação à velocidade. Então, veja só, na primeira parte de queda livre, a velocidade inicial é v de 0 igual a 0. Ele está saltando do avião, a velocidade vertical dele, nula. Nessa segunda parte, eu não tenho v de 0 mais, porque o meu movimento começou, o cara está caindo, depois de 5 segundos, o paraquedas se abriu. Então, aqui eu tenho que v de 5 vai ser igual a um certo valor, que eu vou precisar calcular com esse cara aqui de cima, depois que eu resolver. Então, eu primeiro resolvo a primeira parte, encontro a velocidade do cara em queda livre. Depois, eu uso essa informação para calcular esse v de 5 e calcular a velocidade do cara com o movimento desacelerado pelo paraquedas. Tá claro isso que eu falei? Beleza? Dúvidas aqui? Se tiver dúvida, pode perguntar. Vou subir aqui a minha página. Puxar ela para o lado. Então, aqui, ó, primeira parte. Queda livre. Vou reescrever aqui a minha equação. M dv dt igual a menos mg. Eu vou fazer g igual a 10, tá, gente? Vou fazer g igual a 10 aqui. Então, se g igual a 10, aqui vai ficar menos 10m. V de 0 igual a 0. A massa pode ser simplificada. E você, então, aqui tem que dv dt igual a menos 10, com v de 0 igual a 0. Basta você integrar. Isso daqui é uma equaçãozinha diferencial trivial. Porque você está dizendo, a derivada da função v é constante igual a menos 10. Então, a função v tem que ser igual a menos 10t. Como eu disse, uma função negativa. Ó. A constante c que apareceria, como v de 0 é igual a 0, essa constante c também tem que ser igual a 0. Então, a função velocidade do cara em queda livre é igual a menos 10t. Tá joia? Quando o paraquedas se abrir,
se abre depois de 5 segundos, eu tenho que a velocidade V de 5 vai ser igual a menos 50 metros por segundo. Tá bom? Uma outra coisa, gente, eu sei que a altura ou a posição, como você prefira, é dada em função da velocidade por essa equaçãozinha aqui, ó. A derivada dh dt é igual à velocidade. A derivada da altura, nesse caso, derivada da função posição, de maneira geral, é igual à velocidade. A velocidade, nesse nosso exemplo, é menos 10t, significa que a altura do paraquedista em queda livre pode ser calculada, basta integrar isso daqui, através da expressão menos 5t quadrado mais uma constante C. Essa constante C, eu sei que ela pode ser calculada porque h de zero é igual a 1.400. Então, C é igual a 1.400 nesse caso. Então, h de t é igual a 1.400 menos 5t ao quadrado. Então, por exemplo, depois dos 5 segundos, h de 5, a altura do paraquedista, depois de 5 segundos, é quanto? 1.400 menos 5 ao quadrado, 25, 25 vezes 5, 125. 1.400 menos... Opa, é isso mesmo. 1.400, 5 ao quadrado, é isso mesmo, né? 5 ao quadrado, 25... 25 vezes 5, 125. 1.400 menos 125 vai dar 1.250. Certo? 1.250 não, 1.000... Ô, Jesus, me ajuda aí. 5, 10, 9 menos 2, 7. Peraí, tá errado essa conta. Pai eterno. Vai dar 5, 7, 1.375 metros. Tá? Era a altura do paraquedista depois de... 275, não? 275, não? 200? É, 200. 1.275, isso mesmo. Obrigado. 1.275 metros. Beleza. Isso aqui é um dado periférico. O problema, efetivamente, pede a informação sobre a velocidade desse paraquedista. Mas, de qualquer forma, está aí uma informação a mais. Beleza. Resolvida a primeira parte, eu já sei que a velocidade na hora que o paraquedas se abre é menos 50 metros. Eu posso ir para a segunda parte do problema. Na segunda parte do problema, eu tenho o seguinte. Segunda parte, paraquedas aberto. Paraquedas aberto. A minha equação é massa, já vou colocar aqui até o valor. O peso do paraquedista é 70 vezes dv dt. Vai ser igual a menos 70 vezes 10. Massa vezes a gravidade. Menos K vezes V. Então, a minha equaçãozinha agora já não é mais uma equação tão trivial, é uma equação linear, tá? Com V de 5 igual a menos 50. V de 5 igual a menos 50. Eu vou dar uma ajeitadinha nessa equação aqui. Vou escrever essa equação assim, olha. dv dt mais K til vezes V igual a menos 10. Onde? Quem é esse K til? K til é igual a K sobre
70. Só para simplificar a notação, tá, gente? Eu dividi essa equação aqui toda por 70. Esse 70 vai passar dividindo esse K. Essa parcela subtraída do lado direito passou a somar aqui do lado esquerdo. Tá? A minha equação, então, se reescreve assim. Com V de 5 igual a menos 50. É uma equaçãozinha linear, cujo coeficiente que aparece multiplicando V é um coeficiente constante. Então, o fator integrante dessa EDO linear é qual? O fator integrante da EDO linear é U de T igual a E elevado a K til vezes T. É bem trivial nesse caso. Assim, multiplicando a EDO pelo fator integrante, o que a gente obtém? Lembre-se, quando você multiplica uma EDO linear pelo seu fator integrante, o lado esquerdo da equação se transforma na derivada do produto. Então, multiplicando a EDO pelo fator integrante, o lado esquerdo se transforma na derivada do produto do fator integrante pela incógnita da equação. Do lado esquerdo, do lado direito, simplesmente menos 10 vezes o fator integrante que nós tínhamos. E aí agora basta integrar. Integrando essa equação, então aqui, ó, integrando, o que nós vamos obter? A integral da derivada do lado esquerdo vai me dar a própria função. A integral do lado direito, esse K vai descer aqui, ó, dividindo, e aqui vai ficar exponencial de K til T, mais uma constantezinha C que aparece. Portanto, deixa eu puxar a minha tela mais uma vez. Portanto, eu posso escrever que V de T vai ser igual a menos 10 sobre K til mais C vezes a exponencial de menos K til T. Bom, eu tenho aqui duas constantes que precisam ser determinadas. A constante C, que apareceu da integração, e essa constante K til, que está associada à força de resistência exercida pelo... a força de resistência que o paraquedas exerce sobre o movimento. Eu não sei se eu digo a força que o paraquedas exerce sobre o movimento ou a força que o ar exerce. Eu acho melhor dizer que a força que o ar exerce. Essa força está ponderada pelo peso do objeto, né? do paraquedista. Vamos começar calculando C, que é o mais simples. Para calcular C... Não, na verdade, vamos começar calculando K. Então, ó, precisamos determinar K, til e C. Para o K til, deixa eu voltar lá no enunciado do problema, tá? Deixa eu voltar aqui em cima nesse enunciado. Opa, passou. Passou, volta, 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 volta. Aqui, ó. Para calcular o valor de K til, eu vou usar essa informação aqui, ó.
Sabe-se que a velocidade limite é de 5 metros por segundo. O termo velocidade limite aí, eu vou traduzir literalmente, vai ser o limite mesmo da velocidade. O limite da velocidade, quando t tende para infinito, tem que ser igual a 5. Na verdade, igual a menos 5, por causa da orientação. Tá? E aí, esse limite vai me permitir determinar o valor de k. Tá joia? Então, essa informação eu vou usá-la agora para calcular o valor de k. Sabemos que do enunciado sabemos que o limite de v de t quando t tende para infinito é igual a menos 5. Ah, mas lá estava escrito 5, certo? Estava escrito 5 lá, mas você tem que lembrar da orientação que você está colocando. Como o movimento é de cima para baixo e a orientação é de baixo para cima, a velocidade é negativa. Por outro lado, se você usar essa expressão para calcular o limite, o que você pode afirmar disso daqui é que o limite menos 5 é igual ao limite quando t tende para infinito de menos 10 sobre k til mais c vezes a exponencial de menos k til t. Agora, k til é positivo. K til é positivo. Significa, então, que essa exponencial tende a zero. Isso daqui vai a zero. Se essa exponencial aqui vai a zero, o resultado do cálculo desse limite é igual à constante menos 10 sobre k til. Logo, k til igual a k til igual a 2. A primeira constante, então, é calculada. E aí a gente vai poder calcular a segunda constante agora. Então, para calcular C, usamos que V de 5 é igual a menos 50. Quando o paraquedas se abre, a velocidade é de menos 50 metros por segundo. Então, menos 50 vai ser igual a menos 10 sobre k til. Então, menos 10 sobre 2, mais C vezes a exponencial de menos 2t. Menos 2 vezes 5. Nesse caso, V de 5. Estou ouvindo algum ruído aí? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Não, acho que não. Então, aqui, gente, olha. Menos 10 por 2 dá menos 5. Passa para cá, vai ficar menos 50 mais 5, que dá menos 45. Essa exponencial que estava aqui multiplicando, passa dividindo, então fica positivo. Tá? A constante C, portanto, é igual a menos 45 vezes a exponencial de 10. Então, agora, substituindo os valores de C e K, substituindo os valores encontrados, obtidos, nós vamos ter o quê? Substituindo os valores obtidos, nós temos V de t igual a
menos 5 menos 45 exponencial de 10 vezes a exponencial de menos 2t. Tá? Substituir a constante c. Deixa eu baixar um pouquinho, que aí vocês veem a expressão que nós tínhamos anteriormente para a velocidade. Aqui, ó. Aqui a função velocidade, ó. Menos 10 sobre catil. Catil é 2, então deu menos 5 aqui. A constante c, nós calculamos como menos 45 vezes a exponencial de 10, está aqui, e exponencial de menos 2t, que era o catil que aparecia lá. É só dar uma ajeitada nessa expressão aqui agora. Isso daqui vai dar menos 5 menos 45 vezes a exponencial de menos 2. Eu vou colocar o menos 2 em evidência e somar essas exponenciais aqui. E multiplicar, né? Então vai somar os expoentes. Fica aqui t menos 5. E é interessante você escrever em termos desse t menos 5, porque isso daqui ressalta o seguinte. Essa expressão de v de t, ela é apenas para o movimento depois da abertura do paraquedas. Então, essa função v de t, ela vale apenas para t maior ou igual a 5. Então, se t for igual a 5, que é o instante inicial que essa fórmula passa a valer, se t for igual a 5, isso daqui vai dar 0, essa exponencial dá 1, fica menos 5 menos 45, que dá menos 50, que é a velocidade na hora que o paraquedas se abre. Tá? E a partir daí ela passa a diminuir. Esse movimento, ele faz assim, ó, a velocidade quando o cara salta, ela começa a aumentar, aumenta muito rápido. E depois ela passa a diminuir, depois que o paraquedas se abre. A função velocidade de todo o movimento, de toda a queda, deixa eu até escrever essa observação aqui, ó. A função velocidade de toda a queda é dada por... Opa! Vamos lá. Função velocidade de toda a queda, ela vai ser dada... É uma funçãozinha por partes, escrita da seguinte forma. V de t igual a menos 10t se t for maior ou igual a 0 e menor ou menor ou igual, tanto faz, a 5. E ela é igual a menos 5, menos 45, exponencial de menos 2t menos 5, se t for maior do que 5. Observe, se t é maior do que 5, essa expressão aqui é válida. T maior do que 5 implica que isso daqui é positivo, você tem essa exponencial negativa, multiplicada por menos 2 aqui. Então, essa exponencial vai a zero muito rápido. Essa velocidade do paraquedista, ela diminui muito rapidamente depois que o paraquedas está aberto. Tanto que ele pede para você fazer o seguinte cálculo. Ó, a velocidade limite que ele vai atingir é de 5 metros por segundo. Mas quando é que ele atinge a velocidade de 5,1? Que é uma velocidade bem próxima, certo? Vamos fazer essa conta. Quanto tempo leva? Quanto tempo depois do paraquedas aberto? Quanto tempo depois do paraquedas aberto, a velocidade chega a 5,1 metros por segundo. Lembrando, importante aqui, a velocidade limite é 5. Então, 5,1 é bem perto, tá certo?
Mas quanto tempo depois? Ou seja, essa velocidade limite ela vai ser atingida muito rapidamente, tá? Não no limite matemático, mas no limite prático. Porque, veja bem, lembrando, novamente, a história do sinal aqui, ó, menos 5,1 de novo. Orientação para cima, deslocamento para baixo, velocidade negativa. Vai ser igual a menos 5 menos 45, exponencial de menos 2 vezes t menos 5, tá? Esse menos 5 passa para cá somando, então vai dar 0,1 igual a menos, na verdade, menos 45 vezes a exponencial. Nossa, aqui. E aí, fazendo essa continha aqui, ó, eu vou ter 0,1 dividido por 45. 0,1 dividido por 45 é 1 sobre 450. Então, aqui vai ter o seguinte, olha. Tá? Então, ficaria 1 sobre 450 igual a exponencial. Para eliminar a exponencial, eu vou e calculo o logaritmo. Então, eu elimino a exponencial calculando o logaritmo. Então, fica o logaritmo de 1 sobre 450. Então, você vai ter que t menos 5 é igual a ln, é igual a menos ln de 1 sobre 405. Opa, peraí que agora aqui ficou feio demais. Sobre 450 dividido por 2. Aí, gente, lá no material do Reginaldo que eu disponibilizei para vocês, tem um errinho. Lá ele escreveu ln de 450. Tá errado, é ln de 1 sobre 450, tá? E isso daqui vai ser aproximadamente 3,1, tá? O resultado disso daqui é igual a 3,1. Então, t menos 5 é igual a 3,1, ou seja, t igual a t igual a 8,1 segundos. Aqui precisamos tomar um cuidado. Esse tempo é o tempo total de queda. Então, depois que o cara saltou do avião, a velocidade dele aumentou, ele abriu o paraquedas, a velocidade dele passou a diminuir e chegou em 5,1 metros por segundo depois de 8,1 segundos que ele saltou do paraquedas. Mas a pergunta é, depois de quanto tempo que o... Desculpa. Depois de 8,1 segundos que ele saltou do avião, a velocidade dele chegou a 3,1 metros por segundo. A 5,1 metros por segundo. Só que a pergunta que o cara faz no enunciado é depois de quanto tempo que o paraquedas se abriu. Então, 8,1. 5 segundos de queda livre, abre o paraquedas. Depois de t igual a 3,1 segundos, é que a velocidade de 5,1 metros por segundo é atingida, tá? Tanto é que a melhor resposta é você pensá-la nesses termos aqui e não nesses termos, porque esse daqui é o tempo total, tá? Tempo total, e não tempo apenas depois da abertura do paraquedas. Então, note que é muito rápido, realmente. Em 5 segundos, ele atinge 50 metros por segundo de velocidade, em queda livre. Quando ele abre o paraquedas, a velocidade de menos 50 passa para menos 5,1 em 3 segundos, aproximadamente 3 segundos. Ou seja, a velocidade de freio que ele sofre é ainda mais rápida do que a velocidade que ele desenvolve em queda livre. Tá? É bem interessante essa aplicação. Eu, pelo menos, acho ela bem interessante. Perguntas, pessoal, a respeito desse exemplo? Alguma pergunta, gente?
Bom, era isso que eu tinha planejado para a nossa reunião hoje, falar um pouquinho sobre essas duas aplicações. Então, em relação às aplicações, para achar a variação da altura, sim, só integrar, né, Hélio? Ali é uma integralzinha simples, é uma integral de uma exponencial, aquele coeficiente que aparece ali, aquele coeficiente né, acaba descendo ali, mas é uma coisinha bem simples de se fazer mesmo. Tá? É só integrar a velocidade, lembrando que a velocidade é obtida como a derivada da altura, da posição, portanto, se você tem a velocidade, integra para encontrar a posição. Tá bom? E aí, como eu ia dizendo, o que eu tinha para falar sobre essas duas últimas aplicações era isso. Eu quero só dar alguns alertas para vocês a respeito da lista de exercícios que eu liberei ontem para vocês, também a respeito da aula de exercícios que nós vamos ter na sexta-feira. Então vamos lá. A lista de exercícios que eu liberei ontem para vocês lá no sistema acadêmico é uma lista de exercícios dissertativa, tá, gente? Sobre aplicações. Eu acabei não colocando exercícios sobre equações, sobre aquela parte de substituições. Então, uma lista só sobre aplicações mesmo. Eu acho que tem umas 8 aplicações que eu coloquei lá, 7 ou 8. Mas cada aluno vai ser sorteado 2 problemas para serem resolvidos. Essa lista eu vou permitir que vocês possam fazê-la em grupos, tá? De até 3 alunos. Não precisa todos os 3 postarem as soluções, basta que um aluno poste as soluções, é claro, colocando na postagem o nome. Se não tiver nome, nem adianta falar, porque eu fiz com fulano. Coloca o nome, tá? Coloca o nome lá na solução que vocês vão mandar para mim. A solução tem que ser feita, você vai escrever essa solução, imagino que à mão, né? Vai resolver lá. E aí no cabeçalho da solução você coloca lá o nome dos alunos que compõem o grupo. Veja, cada aluno vai ter selecionado para ele um par de questões. Dentre esses 3 pares, imagina um grupo com 3 alunos, dentre esses 3 pares, vocês devem escolher um dos pares para resolver. Não vale pegar uma dessa e uma dessa, tem que ser um par. Então, se o aluno 1 recebeu um par de questões, o aluno 2 recebeu um outro par diferente, não dá para pegar uma de um e uma do outro, não. Escolhe um dos 3 pares e resolve. E manda lá para mim. Vocês vão ter até a quarta-feira da semana que vem para me entregar essa lista de exercícios, tá? Lembrando que na quarta-feira a gente tem a avaliação. Então a lista de exercícios encerra às 18 horas e a avaliação de vocês eu vou liberar às 20h50, tá bem? A avaliação para vocês fazerem. A avaliação eu vou deixar com um prazo de 24 horas para vocês resolverem. Então, vou liberar na quarta-feira e vocês têm até a quinta-feira para me entregarem. Tudo bem? Na sexta-feira, pessoal, eu tenho na minha programação uma aula para tirar dúvidas, resolver exercícios com vocês, tirar dúvidas, na verdade. Né? Então, na sexta-feira, nesse mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, eu vou estar aqui para a gente conversar. Mas aí, o que eu vou fazer é o seguinte: eu tenho uma aula no primeiro horário. Então, eu vou disponibilizar para quem quiser assistir a aula no primeiro horário. Eu acho que eu consigo fazer isso. Eu vou disponibilizar o link para a aula do primeiro horário. E aí, quem quiser assistir a aula no primeiro horário, pode assistir. Tá bom? Quem quiser tirar dúvida no primeiro horário, para não ficar aqui na sexta-feira até o segundo horário, pode assistir a aula no primeiro horário. Tudo bem? Explicado? Entendido aí, gente? Sobre a lista de exercícios, sobre a avaliação e sobre a aula de exercícios de sexta? Sim, explicado. Bom, então tá joia. Se ninguém tiver dúvida, tiver alguma coisa para me perguntar, vou encerrar a nossa reunião de hoje. Pode ser? Gente, então, ó, uma boa noite para todo mundo, um bom descanso, tá joia? E espero vocês na sexta-feira.
Boa noite, professor. Até a próxima aula. Obrigada.